Fernando Nakagawa já está aqui comigo. Tudo bem, meu querido? Que bom que você voltou. Você viu que eu voltei hoje, o que aconteceu com o dólar? Despencou. Despencou. Então, Eu não queria falar nada, mas tem como negar, né, Naka? Pois é, eu senti o cheiro de Thaís Herédia em todos os dias que o dólar caiu. Juliana Lopes é testemunha disso. Eu soube, me mandaram um videozinho de vocês falando de mim e tal. Eu não fiquei prestando atenção no noticiário, não, que eu estava vivendo em negação, sabe? Mas quando surge fofoca, o povo me conta. Meu querido, sempre bom estar com você. Bem, a gente estava assistindo juntos aqui a fala de Trump. Ele disse algumas coisas importantes aqui. E por que é relevante a gente tratar do que Trump disse? Para falar de mercado e para falar de petróleo. Porque é o que ele diz e o que ele faz que provoca a queda ou a volta, a recuperação dos mercados. Ele é a fonte da volatilidade, né, Naka? Como eu disse agora há pouco na abertura do Hora H, ele é a fonte da instabilidade e da imprevisibilidade. Portanto, se ele é capaz de provocar a queda e depois provocar a recuperação, significa que a gente vai continuar num ambiente de volatilidade. Ele disse que o Irã não é mais uma ameaça, que a Marinha dos Estados Unidos está preparada para fazer a escolta no Estreito de Hormuz, se for necessário. Diz que os Estados Unidos não estão sendo afetados porque tem o petróleo da Venezuela. Vou passar a bola para você, Naka, para contar um pouco do que foi esse dia de hoje nos mercados e essa volatilidade, não só dos mercados financeiros, mas do próprio preço do petróleo e de outras fontes de energia. Thaís, foi um dia efetivamente uma montanha-russa de emoções no mercado financeiro. A segunda-feira começa na Ásia com uma sensação de pânico com a escolha do filho de Khamenei para ser o líder do Irã e a sensação amarga no gosto, na boca do investidor de que a guerra pode piorar a partir daí. Isso fez com que o petróleo, um dos contratos mais negociados, do tipo WTI, chegasse à máxima de $119. Isso aconteceu durante os negócios ali na Ásia e no comecinho do dia na Europa. Mas aí o dia foi se desenvolvendo, o Japão e a União Europeia emitiram sinais de que discutem o uso de reservas estratégicas de petróleo. Isso já deu uma amenizada na alta. A alta passou a ser menos intensa. O petróleo que estava rodando perto de 110 passou a operar abaixo de $100. E aí, no final da tarde, já muito próximo do fechamento, ou um pouquinho até depois do fechamento, algumas notícias começaram a surgir. Primeiro, a de que os Estados Unidos tomariam posse do Estreito de Hormuz. Depois, a entrevista que o presidente Donald Trump deu à CBS News, dizendo que a guerra estaria próxima de um fim. E o terceiro ponto foi a conversa de Donald Trump com Vladimir Putin e a possibilidade que foi aventada, segundo fontes de agências internacionais, de uma flexibilização das sanções a alguns produtores de petróleo. Isso poderia ser direcionado à Rússia. Resultado disso, o dia que começou em clima de pânico terminou com um clima de alegria, Thaís. E os números... Rapidamente, só completando aqui esse ponto do fim das sanções, ele confirmou, repetiu, né? ele confirmou, ele disse, estamos estudando o fim das sanções em alguns países para evitar efeitos no preço, né? Então, os 3 itens ali, aparentemente, foram confirmados por Donald Trump nessa entrevista coletiva. Sim. A posição americana no Estreito de Hormuz, a possibilidade de que a guerra estaria próxima de acabar e 3, essa possibilidade de flexibilização das sanções, ou seja, mais petróleo no mercado. Resultado, a Bolsa Brasileira subiu quase 1%, voltou aos 180 mil pontos e o dólar aqui no Brasil caiu quase 1,5%, R$ 5,16. Hoje, o real foi entre cerca de 30 moedas acompanhadas pelo terminal Refinitiv, a moeda mais forte, que se mais fortaleceu diante do dólar. Portanto, o dólar acabou ficando mais barato aqui. E aí, na próxima tela, a gente tem o comportamento do petróleo. E é interessantíssimo o que aconteceu hoje. O fechamento do mercado tradicional em alta, WTI a $94, Brent a $98. Isso é o mercado tradicional. É como se fosse o pregão, o 45 minutos ali, os 90 minutos do jogo. Mas na prorrogação, Thaís, olha o que aconteceu. Na próxima tela a gente tem o After Hours. E aqui no Aftermarket, o WTI despencou 6,40 e o Brent caiu quase 2% com esses 3 tópicos. Possibilidade de presença americana em Hormuz, possibilidade de que a guerra esteja próxima de terminar e possibilidade de flexibilização das sanções.
Exato. Eu acho que o dia de hoje foi uma demonstração de que o gatilho de uma reação, de uma situação de extremo risco, ele está à mão, na mesa dos investidores, né? A gente nunca pode achar que o sujeito vai ter que procurar a chave na gaveta. Essa chave não está escondida, essa chave está na mesa. E o cara bate no botão de pânico e consegue fazer essa movimentação. Em menos de 24 horas, o petróleo bate 120, porque não deu 24 horas de quando o petróleo chegou a 120. Foi o mesmo não deu dia. ainda, no mesmo dia. Né? Ou seja, aí a gente começa a tentar respirar aliviado, Naka, mas nós sabemos que há efeitos não prolongados, mas há efeitos inclusive de curto prazo, né? Para quem precisa do petróleo, e há vários segmentos, inclusive aqui no Brasil, e uma preocupação desses impactos do rescaldo, o rescaldo que fica. O rescaldo começa a ser observado na vida prática. Na semana passada, Thaís, os dados nos Estados Unidos mostraram que a gasolina chegou a subir em uma semana, na primeira semana de guerra, até 20%. Nos Estados Unidos. O Trump disse que não teve efeito lá. Pois ele disse que foi um pequeno contratempo, enfim. É um pequeno preço para se pagar pela paz, ele falou. Isso, exatamente. Aqui no Brasil, como ficou a situação? A gente foi atrás dos números da ANP. E olha que interessante, Thaís, aqui na primeira tela a gente tem a evolução do preço médio do diesel, gasolina e do etanol nas 2 semanas. Primeiro, até o dia 28 de fevereiro, não tinha guerra lá, e até o dia 7 de março, que é a sexta-feira passada, quando já tínhamos a guerra. Diesel subiu 1%, de R$ 6,09 para R$ 6,15. Gasolina subiu menos de 0,5%, R$ 6,28 para R$ 6,30, 2 centavos. E o etanol, a começo da safra de cana, cai de 4,63 para 4,61. Aqui é o comportamento nacional. Na próxima tela a gente tem por estado. E é interessantíssimo, Bahia, alta de 4,3%. A Bahia é um dos estados que tem uma refinaria privada. Isso pode ter relação com isso. Tocantins sobe 3,6%, Pará 1,8%, Rio Grande do Sul 1,3%. Tem relato de falta de diesel no Rio Grande do Sul, a ANP está fiscalizando e junto com o Procon. São Paulo sobe 0,3%, Rio de Janeiro sobe 0,2%. Ou seja, deu uma subida de fato o diesel, aqui é o preço do diesel. Aí na próxima tela a gente tem por município os preços mais altos e mais baixos do Brasil. Olha isso, Thaís. Ourinhos, no interior de São Paulo, perto do Paraná, R$ 9,99 é o diesel mais caro do Brasil. Que loucura. Guarujá, R$ 8,99, Araras, R$ 8,89. E aí, por isso que todo mundo diz, pesquise. Rode mais 3 quarteirões para ver o outro posto. Por quê? Na mesma cidade de Araras, temos o terceiro diesel mais barato do Brasil, R$ 5,47. É o mesmo município. 8,39, 5,47. E aí, para terminar, a Aparecida de Goiânia, 5,39, junto com a Americana, 5,39, tem os 2 preços de diesel mais baratos do Brasil, segundo a ANP. Aqui de duas uma, o sujeito é oportunista ou ele comprou no momento errado e precisou repassar esse custo, né? Pode ter de tudo. De alguma forma, eu acho que o mundo inteiro ainda está apreensivo. Sim. Porque o clima de imprevisibilidade, ele se mantém, né? Está difícil para colocar preço nas coisas, claro, inclusive no diesel. E aí agora, rapidamente, Naka, eu preciso que você diga o seguinte, da reação da Petrobras, né? Porque a Petrobras, as ações dela, ontem foi interessante de acompanhar o comportamento das ADRs, que começaram a ser negociadas ontem à noite mesmo, são os papéis da Petrobras negociados lá fora, estavam subindo junto com o petróleo. Sim, a Petrobras terminou o dia em alta e há a expectativa de que a Petrobras está diante de uma situação em que ela precisa subir o preço, especialmente do diesel. Tem uma diferença, hoje a Bicom calculou agora no fim do dia para o CNN Money, de quase 50%. O preço da Petrobras estaria 50% mais baixo do que o preço de importação. Essa situação leva a um cenário em que, eventualmente, poderia faltar combustível, já que o importador não conseguiria mais importar e ter prejuízo vendendo aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Thaís, é que esse cenário de inflação elevada gerada pelo petróleo, hoje, segunda-feira, fez parte do mercado mudar a aposta para a próxima reunião do Copom. Muita gente que estava prevendo 0,50 passou a trabalhar com a hipótese de, quem sabe, 0,25. O mercado continua apostando em 0,50, mas uma parte grande do mercado, não desprezível, já está no 0,25. E é sobre isso que eu vou falar agorinha, mas antes eu vou me despedir de você. Obrigada, Naka. Que bom que você voltou. Que bom, obrigada. Até amanhã. Beijo, até.